E você quer saber por que esse paciente sofre tanto? Porque é o seguinte, porque ele tem consciência. Esse é o grande problema. A pessoa que tem um tipo de psicopatia, de uma psicose, por exemplo, o cara que tira a roupa e sai nu na rua, ele está completamente desconectado do mundo. Para ele não tem sofrimento psicológico zero. Mas imagine o cara que tem um toque, que ele sabe que a mão dele não está suja, mas ele tem essa necessidade de lavar. O sofrimento está aí. Então, o paciente do toque, ele tem um insight, que a gente chama, ele tem a percepção de que o que ele está fazendo, ele tem certeza e não tem, mas quando ele vai lá, poxa, eu tinha certeza que eu tinha deixado isso fechado. Mas essa compulsão de ir é o que causa o sofrimento. Então, eles sofrem pra caramba. Muito, muito. Eu sofria com isso, com mania de organização. Eu tinha que estar organizando tudo. Quando alguém bagunçava, eu ia lá e fazia, mas a bagunça não era minha. Aí com o tempo eu comecei a perceber que a bagunça não é minha. Vem cá, faz favor. Essa bagunça foi você que fez. Quando você tiver um tempinho, você vai lá e corrige ela, arruma, que é pra não entrar em sofrimento, porque você faz muita coisa e isso desgasta mesmo, realmente. Eu também já tive um grande problema de estar conferindo as coisas. Saí de casa, me ligaram para ir para uma transferência. No meio do trajeto eu falei assim, meu Deus, será que eu desliguei? Eu estava com a panela no fogo. Será que eu liguei? Não sei o que e tal. Será que eu desliguei? E liguei para minha mãe. Falei, mãe, aconteceu isso. Pede para alguém lá em casa. Chegou lá em casa, estava desligado. E eu assim, nervoso, já agoniado. Falei, não, pedindo já para o cara voltar com a ambulância para eu voltar para eu ir em casa, para ver se realmente eu tinha desligado. E eu voltar, conferir, olhar, checar a porta, se está aberto ou fechado. Mas assim, às vezes eu falo assim, não, eu fechei. Mas fica assim, isso pode afetar outras pessoas também, né? Sim, no contexto familiar sofre, tu imagine, você tem um filho e vê nesse sofrimento, você tem que dar esse apoio de uma certa forma, senão isso vai causar um sofrimento psicológico nele. Tem sofrimento. E todas essas doenças sempre, o início começa com ansiedade. A ansiedade pode ocasionar, você já tem aquela doença só porque, como foi agora na pandemia, várias pessoas tinham já esse problema, aí na pandemia, pelo fato de não poder fazer algumas coisas, ficaram São os gatilhos, em casa, né? E aí potencializando. Se tem uma coisa que a crise faz, é demonstrar quem é quem. Então, por exemplo, às vezes você está com um comportamento ali adormecido, ele é leve. Numa situação de crise, você vai reagir elevando mais ainda uma fragilidade ou uma força. Então, se você é um cara positivo, com esperança, que você vive sua vida tranquilo, numa situação de crise vai dar tudo certo. Vou dar meu jeito, vou fazer o meu melhor. Você começa a conversar bem consigo mesmo. Quando você já tem uma tendência à ansiedade, você vê uma parada como essa, porque o vírus, qual é a questão do vírus, né? O ansioso, ele vai se preocupar, independente de se tiver uma ameaça ou não. Agora, se você coloca uma ameaça real nisso aí, se eleva muito mais esse sentimento de que está sendo ameaçado, de que está passando por um problema. Então, muita gente já ficava ali consumindo aquele conteúdo. Uma das coisas que eu falava assim para os pacientes, desliga o jornal. Pelo amor de Deus, desliga o jornal. Você não pode ouvir mais notícias. A pessoa estava tranquila, o presidente da Cunha não tinha nenhum caso e a pessoa já estava sofrendo antecipadamente. E se minha mãe morrer? E se acontecer alguma coisa? Essas imagens que a gente cria na nossa mente, elas são catastróficas. E vai levar a gente a criar sintomas. Aí uns vão desenvolver toque, outros vão ver um ataque, uma ansiedade generalizada, outros vão se deprimir, outros vão carregar uma culpa muito grande, meu Deus, tudo depende de mim, eu tenho que proteger todo mundo, aquela coisa toda, um fardo muito grande. Só que essas coisas estavam ali já. Talvez em uma medida um pouco menor, talvez em uma medida um pouco maior, só que a crise é o gatilho, né? É o gatilho. Então, a gente tem que ter muito autoconhecimento para saber o que a gente está carregando no nosso coração. Se no nosso coração tiver coisas boas ali, em situações de crise, levarão coisas boas dentro do nosso coração. Mas se não tiver, e a gente não fizer uma limpezinha na nossa casa, no momento de crise, é justamente isso que vai aparecer. Entendeu? Essa fraqueza, essa dor, essa tristeza, esse rancor, essa culpa. E eu acho que o grande desafio da psicologia é acessar o quê? O campo do inconsciente, né? Exatamente. Porque o campo do inconsciente realmente é o que rege o ser humano. Porque, vou entrar até um pouquinho em sua área, viu? Porque eu gosto também. Fica à vontade. É que 80% acredito que das nossas atitudes, do nosso dia a dia, do nosso modo de ser, ela é inconsciente. Como assim? Muitas vezes, escolhas de parceiros, de parceiras, é algo inconsciente. Às vezes, você bota 10 homens ou 10 mulheres,
esse. E esse escolher, não pensem vocês que é aleatório, não. Já estava escolhido. Tem uma coisa por trás que tem uma conexão, uma ligação, uma identificação com sua mãe, uma identificação com seu pai, algo comportamental que chama a atenção seu como indivíduo, entendeu? E muitas vezes isso é um tiro no pé, porque às vezes você age inconscientemente de forma errada, e essas escolhas elas podem ser erradas. Então, o autoconhecimento, a questão da terapia, ajuda muito nessa área e faz com que você se torne um ser humano melhor, um ser humano que você, antes de você dar um passo, você diz, espera aí, eu preciso analisar isso aqui, porque é o inconsciente que rege. Então, a gente, quando acessa, e a terapia tem muitos meios, né, de acessar o inconsciente, através de sonho, através da associação livre, e aí técnicas que eles têm, mas que realmente faz com que nós, seres humanos nos tornemos melhores e para que nós tenhamos uma vida mais tranquila, né? Em todas as áreas, tá, galera? Eu acho que isso funciona para tudo. É assustador a quantidade de paciente que chega com um marido ou uma esposa muito parecido com o pai, que vive, ou com a mãe, né? Que vive os mesmos dramas. Então, a menina vive o drama que a mãe viveu, com um marido muito parecido. Não tem chamado o dedo podre, né? Isso. Fulana tem o dedo podre. Ela só sempre arranja cara canalha na vida dela. Ela sai de um relacionamento, sofre pra caramba, se cura. Pô, agora, quando olha, ela tá no mesmo ciclo. Ela tá no mesmo ciclo, sempre incorrendo no mesmo erro. Então, é mais ou menos isso. A gente aprende muito pelo exemplo. Se você teve um pai canalha, na sua percepção de criança, por admirar aquele homem, porque você não tem critério, você não tem crítica para dizer que aquele homem é bom ou ruim, entendeu? Aquela mulher é boa ou ruim. Você só absorve como criança. Então você toma aquele modelo como verdade. Então se eu achar um homem canalha, uma mulher canalha, de certa forma, eu vou estar me aproximando do meu pai ou da minha mãe. Que às vezes é a minha busca, né? Às vezes quando você não tem essa atenção, você quer buscar isso em outras pessoas. Aí você desenvolve uma carência e busca, de certa forma, reeditar o mesmo drama que você viveu dentro da sua casa numa sua família posteriormente. Porque é um jeito de se inconsciente se resolver. Aí com a terapia você vai tentar descobrir o que isso te trouxe, quais são os prejuízos, o que você precisa tirar a partir disso aí, e que aquele modelo já não lhe serve mais depois de adulto. Interessante é que esse inconsciente, e aí vocês poderiam ter me perguntado, tá, e como é que se forma esse inconsciente? Né? Esse inconsciente, ele esse inconsciente ele forma a partir da concepção. Então, aquela criança que já é rejeitada e entra numa vida intrauterina, você não tenha dúvidas nenhuma que tudo aquilo ali, o cérebro ele está indiretamente absorvendo e construindo esse inconsciente. E às vezes uma criança nasce rejeitada na barriga, nasce em um lar já problemático, e às vezes ele é rejeitado, mas depois ele é aceito. De repente ele cresce em um lar que acolheu ele, mas e aquele período que eu fui rejeitado quando eu estava dentro do útero? Ele pode dar alguns sinais. Uma coisa, pessoal, não assim, isso não é uma via assim, aconteceu, eu vou ser rejeitado, eu vou ter trauma. Pelo amor de Deus. Isso é eu estou falando aqui de uma forma bem ampla, tá? Na verdade, ela não é sim, não. Como pode ter pessoas que foram rejeitadas no útero e são pessoas que têm um caráter, um emocional bem equilibrado, bem tranquilo, mas assim, que a relação existe, isso é fato.